Bom dia a todas e a todos. Estamos numa manhã de grandes emoções e acho que relembrarmos o 25 de Abril e relembrarmos o 25 de Abril numa sessão congressual da UGT é das formas mais adequadas que podemos começar as nossas comemorações que vão culminar na próxima segunda-feira. Também, para mim, é sempre uma gratidão poder voltar a casa, como a Lucinda dizia, porque esta é de facto a minha casa, nunca deixou de ser, independentemente de ter andado por outros sítios e por outros mares e por outros ventos, mas sempre com o GT no coração e sempre com a preocupação de poder servir o meu país, de servir o movimento sindical, de servir os trabalhadores de Portugal, porque é isso que anima quem toda a sua vida a dedicou às causas sociais e às causas sindicais. Mas hoje tenho também a obrigação de trazer as cordiais saudações do Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, que me pediu para transmitir os seus agradecimentos ao Secretário-Geral Carlos Silva, mas também a toda a equipa dirigente da UGT, pela excelente colaboração que temos tido ao longo dos anos com o UGT no âmbito da OIT, mas também me encarregou de saudar o futuro Secretário-Geral, o Mário Mourão, com quem temos a certeza que vamos manter o mesmo nível de excelente colaboração e, ao mesmo tempo, quando faço estes votos de agradecimento e de boa sorte, gostaria de associar a minha colega Mafalda Tronche, que é diretora do escritório da OIT em Lisboa e com quem a UGT tem as melhores relações estreitas de trabalho e de cooperação, não só naquilo que diz respeito a Portugal, mas sobretudo naquilo que diz respeito à CPLP e o apoio que tem dado à CPLP sindical. Eu gostaria de reconhecer esse trabalho e esse apoio. Eu, claro, associo-me pessoalmente a todos esses agradecimentos e queria verdadeiramente dizer obrigada, Carlos Silva, obrigada pela amizade, obrigada pelo trabalho, obrigada por ter tido a capacidade de enfrentar aquilo que foram anos e continuam a ser anos muito desafiantes. Não te esqueçamos que o Carlos Silva começou o seu mandato em plena troika, depois passou pela pandemia e agora acaba o seu mandato com a guerra na Europa. E com todos estes desafios, a UGT e o movimento sindical português esteve sempre presente. E é verdade que quando pensávamos que estaríamos a preparar um novo modelo de desenvolvimento económico e social e sustentável em termos do seu desenvolvimento, tivemos a pandemia e depois, quando pensávamos que estávamos de facto a entrar numa velocidade de cruzeiro para reconstituir as bases económicas e sociais do nosso país com um projeto moderno, com um projeto adaptado aos desafios atuais e com um projeto adaptado aos nossos tempos, nós de facto estamos confrontados com uma guerra ilegal, uma guerra mortífera, uma guerra injusta e tal como o primeiro secretário da Embaixada da Ucrânia nos relembrou esta manhã numa intervenção emocionante e emocionada, que tenho a certeza nos emocionou a todos nesta sala, nós continuamos a ver um grau de destruição e de mortes a aumentar a cada dia. Nós temos uma ameaça nuclear a pairar sobre a Europa e sobre o mundo, e tudo isto num cenário, como dizia, de pandemia, mas também um cenário de crise energética, um cenário de crise alimentar que se avizinha, um cenário de crise das nossas democracias, se não tivermos cuidado em as cuidar bem e em as preservar, e nada de mais apropriado a poucos dias do 25 de Abril, mas também um cenário em que temos todos os dias ataques ao Estado de Direito e uma crise no sistema multilateral que não tem tido a capacidade de responder como poderíamos esperar a estes novos desafios. Eu estou verdadeiramente sensibilizada com aquilo que tem sido a ação da UGT no seu apoio à Ucrânia, não só hoje no seu congresso, mas tive a oportunidade de ver aquilo que foi uma sessão onde esteve presente a senhora embaixadora da Ucrânia, penso que num Conselho Geral da UGT, e é verdade que
talvez por termos a proximidade ainda de uma revolução que nos devolveu a democracia e, como dizia o Carlos Silva, nos permitiu pensar pelas nossas próprias cabeças e a definir o nosso futuro, nos sintamos tão próximos daquilo que é o sofrimento do povo da Ucrânia, mas sobretudo também o sofrimento daqueles que são sempre as primeiras vítimas nestas coisas, que são as pessoas, que são os trabalhadores, e todo o apoio que a UGT tem dado através da CSI e da SES aos sindicatos ucranianos e ao povo ucraniano é, do meu ponto de vista, de louvar. E eu atrevo-me quase, para não cairmos um pouco naquilo que é ordinário, mas a pedir uma salva de palmas, pedida por mim ao GT e a tudo o que tem feito pelo povo ucraniano, e os meus agradecimentos por isso. Nesta salva de palmas, obviamente, eu incluo o governo português, que tem sido incansável em tudo o que tem feito para apoiar não só o esforço de guerra da Ucrânia, mas também os muitos refugiados que têm chegado ao nosso país. Incluo a Confederação Europeia de Sindicais e a Confederação de Sindicatos Internacional, que têm sido incansáveis no apoio ao movimento sindical e ao povo ucraniano. E tudo isto me faz ter alguma esperança que um dos princípios fundamentais do sindicalismo e das sociedades democráticas, que é a solidariedade, e que às vezes pareciam estar um bocadinho esquecidos, um bocadinho no fundo do baú, estão neste momento a ressurgir. Eu tenho muito orgulho que isso aconteça, tanto no movimento sindical, nacional, europeu, internacional, mas também no âmbito da Organização Internacional de Trabalho. E temos, de facto, estas múltiplas crises, não vou repetir, conhecem-nas tão bem como eu as conheço, mas que necessitam, de facto, de um movimento sindical forte, proativo, interventivo, com capacidade de proposta, com realismo, com os pés assentos no chão e que seja um verdadeiro parceiro daquilo que são as decisões, muitas vezes difíceis, que vão ter que ser tomadas no contexto nacional em que vivemos, mas o contexto nacional também é o reflexo daquilo que é o contexto europeu e o contexto internacional. E se por um lado temos o apoio da União Europeia, e dizia ontem na conferência que fizemos que tinha um bocadinho de inveja daqueles que são hoje os responsáveis pela política sindical a nível europeu, e tínhamos o Oliver Hope, que é do Conselho Económico e Social Europeu, mas também a Esther, em dizer que hoje, na Europa, temos um pilar de direitos sociais. Podemos criticá-lo, mas temos uma série de iniciativas decorrentes desse pilar que têm como objetivo reforçar e melhorar as condições de vida dos trabalhadores europeus. E isso é muito importante. Nós muitas vezes limitamos-nos a criticar sem termos a capacidade de ver os aspectos positivos, sobretudo de fazer uma coisa que é fundamental para o movimento sindical: ter a capacidade de proposta, ter a capacidade de melhorar, bater-se para que as coisas sejam o melhor possíveis para defender os trabalhadores. E por isso eu gostava de felicitar antecipadamente o Mário Mourão e de dizer que ele vai receber um bebê e vai ter um bebê nos braços num momento que não é fácil, num momento que é tão desafiante como aquele em que o Carlos Silva teve a responsabilidade de liderar a UGT. Eu conheço o Mário Mourão há muitos anos, tenho o privilégio de ter sido membro com ele e com outros camaradas que ainda estão nesta sala do Conselho de Juventude da UGT. Tive o privilégio de fazer muitas viagens e muitas reuniões com ele e de trocar muitas vezes impressões sobre o nosso país. Na altura éramos jovens, tínhamos ilusões sobre aquilo que gostaríamos que fosse feito no nosso país. E espero que, Mário, não tenhas perdido as ilusões. Já não somos tão jovens, mas ainda somos jovens, e que tenhas a capacidade de voltar mais uma vez a pôr a UGT no centro da tomada de decisões, e essa tomada de decisões tem que ser feita no nosso país, tem que ser feita na Europa e tem que ser feita a nível global. Temos connosco a senhora Ministra do Trabalho de Portugal, que é uma mulher de combate, e eu penso que estes momentos precisam de pessoas de combate, precisam de pessoas audaciosas, precisam de pessoas com capacidade de inovação, precisam de pessoas que tenham um espírito criativo
e que estejam capazes de ir à luta. Nem sempre é fácil, nem sempre ganhamos, mas nunca podemos virar a face àquilo que são os desafios do nosso país. E hoje, aquilo que se trata é, de facto, de pormos o nosso país na via de um desenvolvimento económico, social e sustentável que possa trazer para os trabalhadores e as trabalhadoras a resposta àquilo que são os seus anseios e os seus desejos. E temos também que ter a noção, dentro do movimento sindical, que fazer sindicalismo hoje não é exatamente a mesma coisa do que fazer sindicalismo quando muitos de vocês iniciaram a vossa carreira sindical ou eu iniciei a minha carreira sindical. Hoje os desafios são muito maiores. Temos os velhos problemas e temos os novos problemas, mas temos sobretudo pessoas lá fora, pessoas no mercado de trabalho que não têm a cultura da organização sindical, que não têm a tradição de ser membros das organizações sindicais e por isso os sindicatos têm uma responsabilidade como nunca tiveram na vida e isso faz parte da sua capacidade de sobrevivência e de manter a sua relevância no futuro, que é a sua capacidade de vocês, as vossas organizações, se reinventarem e de irem junto daqueles que estão lá fora e que necessitam de ser ouvidos, escutados e de ter uma voz. E nós sabemos que não há nenhuma organização coletiva mais democrática do que as organizações sindicais, mas para serem de facto os porta-vozes de todas e de todos, independentemente das relações contratuais que tenham nos seus laços laborais. E hoje sabemos que há muitas relações contratuais pouco claras e que não dão o mínimo de garantias a esses trabalhadores. É a obrigação de cada um de vocês e de todos nós em conjunto de irmos à procura dessas pessoas e de sermos a voz dessas pessoas. E por isso eu acho que essa é a única forma de podermos estar ao serviço de Portugal, mas sobretudo ao serviço das pessoas. Dizemos na OIT muitas vezes que a recuperação da pandemia tem que ser uma recuperação centrada nas pessoas. Isto tem que ser mais do que um slogan. Isto tem que ser traduzido na prática. E traduzir isto na prática implica sabermos quais são os anseios das pessoas e as suas necessidades. Sabemos todos que necessitamos de renovar o nosso contrato social. É muito importante, mas em alguns aspectos precisa de ser reforçado, precisa de ser revisitado. E não há nenhuma instituição melhor do que a concertação social, do que o diálogo social, para que se possam encontrar os caminhos e as vias. E temos também nesta sala alguns representantes das organizações patronais do nosso país e eu tenho a certeza de que organizações patronais e organizações sindicais terão a capacidade de se sentar e de juntos definir qual é o melhor caminho para o nosso país. Existe falta de mão de obra em muitos setores de atividade. Existe a necessidade de encontrar quais são as qualificações para os novos setores de atividade que aí vêm. E existe a necessidade de definir o que é uma economia verde e sustentável e quais são os ganhos e as percas na promoção dessa economia. Existe a necessidade de potenciarmos a economia azul no nosso país e de vermos quais são os prós e os contras disso e como é que podemos trazer as pessoas para podermos atingir esses objetivos. Existe o desafio digital e nós passamos muitas revoluções digitais com o facto de termos sido obrigados pela pandemia a deixar de estar nos locais de trabalho e a usar o teletrabalho. O que é que isso significa na nova forma de organização do trabalho? Falávamos ontem da necessidade da semana dos 4 dias ou de reduzir o horário de trabalho. Isto não é responsabilidade do Governo, isto é a responsabilidade conjunta do Governo como facilitador do diálogo e da concertação, mas é sobretudo dos agentes económicos e sociais em poderem definir o caminho que nós precisamos de ter no nosso país. E por isso, caros amigos e caras amigas, caros camaradas, caros companheiros, eu espero que a UGT, e tenho a certeza que vai estar, a continuar a ser a defensora dos direitos dos trabalhadores, mas como dizia no princípio, neste espírito de inovação, de correr riscos e de poder, de facto, transformar o nosso país num país de que todos nos orgulhamos já, mas de que nos orgulharemos muito mais. Por isso, para finalizar, obrigada Carlos Silva, as boas-vindas ao Mário Mourão e cá estaremos para continuar a apoiar a UGT nas suas lutas e também, de facto, as suas lutas e os seus sucessos
serão os sucessos de Portugal e dos trabalhadores portugueses. Muito obrigada.